Professor Leandro Quadros, o SMS que chegou aqui é capcioso, professor. Olha só a pergunta capciosa e ele está querendo colocar a gente aqui. A gente não, mas colocar, quem sabe, um texto da Bíblia para combater o que você tem falado aqui. Veja só a pergunta. Vamos lá. Mateus 16, de 13 a 20, de nada vale para os adventistas do sétimo dia? E sim, os escritos da senhora Ellen G. White? A senhora Ellen G. White morreu para edificar a igreja adventista do sétimo dia? Porque olha só o que fala o texto que ele citou. Em Mateus 16, 13, Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia, em Filipe, e ali perguntou aos discípulos: quem é o povo? Ou melhor, quem o povo diz que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias, ou algum outro profeta. E aí Jesus perguntou: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente de meu Pai que está no céu. Aí entra o questionamento agora. Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu, o que você proibir na terra será proibido, e no céu será proibido no céu, e o que permitir na terra será permitido no céu. O que ele quer dizer aqui no questionamento dele é que a igreja surgiu a partir de Pedro. E ele tinha poder como para proibir alguma coisa na terra e também para liberar, e assim seria no céu. Agora, a senhora White também foi edificada, a igreja adventista foi edificada nessa senhora White que a gente sempre apresenta aqui? Aí são dois questionamentos, então eu vou começar pelo primeiro. Vejam bem, quem conhece o posicionamento oficial da igreja adventista sabe que faz parte das crenças oficiais da igreja adventista que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Nós não testamos a Bíblia pelos escritos de Ellen White, testamos os escritos de Ellen White pela Bíblia. Então eu recomendo que o telespectador se informe sobre esse assunto. Tem muita gente desinformada, falando coisa que não existe. Quem lê, por exemplo, o livro Nisto Cremos, que contém as 28 doutrinas da igreja adventista, logo aqui na página 11, na primeira crença fundamental, que é sobre a palavra de Deus, olha qual é a crença adventista. As Escrituras Sagradas, o Antigo e o Novo Testamentos, são a palavra de Deus escrita, dada por inspiração divina por intermédio de santos homens de Deus, que falaram e escreveram ao serem movidos pelo Espírito Santo. E aí continua. Então, a primeira crença fundamental adventista é de que a palavra de Deus, Antigo e Novo Testamento, é nossa regra de fé. Então, Ellen White não é a nossa regra de fé. E aí tem um outro detalhe. Tem uma citação de Ellen White no livro Primeiros Escritos, página 78, que eu gostaria de mencionar aqui para você, que é o posicionamento da própria Ellen White sobre os escritos dela e a relação desses escritos com a Bíblia. Então, eu vou dizer uma coisa para você, querido telespectador, tem muita gente na internet escrevendo muita besteira, sem consultar fontes primárias, sem consultar os próprios livros adventistas. E ficam consultando por aí esses livros apologéticos que não sabem nada do assunto, né? E aí criam essas lendas. Olha o que Ellen White diz no Primeiros Escritos, página 78. Recomendo-vos, caro leitor, a palavra de Deus como regra de vossa fé e prática. Por essa palavra, ou seja, não é pelos escritos dela, por essa palavra seremos julgados. Então, a primeira parte da pergunta eu creio que está respondida para você com base em livros adventistas. Agora, deixa eu colocar aí, então, uma pimentinha nessa segunda parte. De acordo com esse texto aí, faz-nos entender que Pedro foi o primeiro líder da igreja, que hoje nós conhecemos a história e achamos que
podemos dizer que Pedro foi o primeiro líder religioso da igreja cristã e que por Deus ter falado, por Jesus ter falado isso, que ele poderia proibir e liberar algumas coisas, hoje a igreja, podemos citar a igreja católica, tem um líder que simplesmente está como representante de Deus aqui na terra, baseado justamente nesse texto? É isso mesmo? Realmente, o catolicismo se baseia nesse texto, né? Para dizer que Pedro é a pedra fundamental da igreja. Ué, mas não é mesmo, professor? Não, o texto não diz isso nem de perto. Mas como não? Né? Quer ver uma coisa, Tito? Quando aqui diz no versículo 19 que Cristo falou assim para Pedro, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares será desligado, nós temos que levar em conta não só Mateus 16, 19, mas o próprio contexto que é Mateus 18, 18. Será que Cristo deu essa autoridade só para Pedro? Vamos ler Mateus 18, 18. Diz assim, ó: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. E tudo o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Aqui você percebe que Cristo deu autoridade não apenas a Pedro, mas a todos os apóstolos e todos os cristãos de ligar ou desligar alguém do céu. De que maneira? Através da pregação do evangelho. Quando você prega o evangelho para alguém, se essa pessoa aceita, você está tendo autoridade de ligar essa pessoa ao céu. Se essa pessoa não aceita, você está tendo autoridade de desligá-la ao céu. Então Pedro não recebeu essa prerrogativa, apenas ele. Basta ler Mateus 18, 18. Né? E se percebe isso. E quando Cristo afirma que Pedro é a pedra, nós deveríamos deixar que o próprio Pedro esclarecesse a maneira como ele entendeu essa declaração. Será que Pedro entendeu com essa declaração de Cristo de que ele, Pedro, era a pedra fundamental da igreja? Vou responder isso depois do intervalo, porque nós já encerrou o nosso tempo. Vamos deixar que Pedro nos responda, né? Que Pedro nos mostre como que ele entendeu essa citação de Cristo. E aí tudo ficará resolvido. Muito bem, professor. O nosso tempo aqui não para, nós temos que correr e ainda tem muita coisa para colocar na mira. Não sai daí não, a gente volta já. Já estamos de volta ao vivo, agora são 21 horas e 32 minutos. Obrigado por você estar aí acompanhando o programa Na Mira da Verdade. Você que talvez esteja aí assistindo a gente através da Sky, canal 17, ou também pelo canal 141, ou você que está em uma cidade onde tem a TV aberta. Um abraço muito especial para você também que nos acompanha através da rede de rádio Novo Tempo, espalhada pelo nosso país. Obrigado por você estar aí ouvindo e acompanhando também o programa Na Mira da Verdade. No último bloco, o professor Leandro Quadros está respondendo uma pergunta relacionada ao texto de Mateus 16. É isso mesmo, né? Mateus 16... Mateus 16, de 13 a 20, 16. Onde afirma que Pedro é a pedra fundamental. Se a igreja cristã foi fundamentada nesta pedra, Pedro, a igreja adventista foi fundamentada na Sr. White, ele já explicou sobre isso e agora está falando sobre a pedra fundamental, Pedro. Professor, continua aí o que você estava falando. Vamos lá, meu amigo. Então, vamos ver aqui. Jesus em Mateus 16 falou assim, tu és... Mateus 16, verso 17, né? 18. Isso. Também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Vamos ver como que Pedro entendeu essa declaração, porque se nós olharmos aqui, a princípio parece que Pedro realmente é a pedra fundamental da igreja. E que Deus estava dando autoridade para ele, quem sabe até perdoar pecados, é o que ele diz aí, não é isso? Então agora vamos ver como que Pedro entendeu isso. Pedro aqui, em 1 Pedro, na própria carta de Pedro, no capítulo 2, do versículo 5 ao 8, eu vou ler para vocês apenas o versículo 7 e o 8, para vocês verem como que Pedro interpretou aquela citação de Cristo. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem.
para o que também foram destinados. E aqui no versículo 5, você percebe que Pedro está falando claramente de Jesus Cristo. Então, se Pedro entendeu que a pedra fundamental da igreja era Cristo, por que nós vamos entender de forma contrária a Pedro? Veja, quando Cristo afirma, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, nós temos que fazer uma análise da sintaxe grega. Quando você analisa as palavras gregas no texto, você percebe que duas palavras gregas diferentes são empregadas. Quando Cristo fala assim, tu és Pedro, Cristo usa a palavra Petros, ou seja, tu és pedregulho. Agora, quando ele fala sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele usa outra palavra grega, Petra, que quer dizer rocha. Então, Pedro ele chama de Petros, pedregulho, e rocha, Cristo refere-se a si mesmo. Então, Cristo está dizendo assim, tu és Pedro. A sua fé demonstra que você tem sim uma função importante para mim no reino de Deus. Mas sobre esta pedra, referindo-se a si mesmo, Cristo, edificarei a minha igreja. Então, esse é o significado do texto. E além disso, você pode ir para Efésios 2:20 e 1 Coríntios 3:11, onde o próprio apóstolo Paulo reconhece que não há outro fundamento para a igreja a não ser Jesus Cristo. Então, é isso o que ensinam as Escrituras.